Consultas médicas e exames que se multiplicam muito além do que é possível. Cidades inteiras que recebem tratamentos para sequelas da Covid, como se todos os moradores tivessem adoecido. É a matemática da corrupção investigada pelo Ministério Público Federal e pela CGU em quase 50 cidades do Maranhão. O estado onde se tem o maior número de pessoas em condição de pobreza no Brasil. Nossos repórteres mostram agora como os tratamentos fantasmas estão desvirtuando o sistema público de saúde. Para Maria tá tão distante que parece um sonho. Isso é que eu mais quero na vida, que a saúde melhore. O Francisco quer o mínimo. Que nenhum médico não tem na unidade básica de saúde. O Raimundo precisa é pra já. Febre e frio e dor de cabeça. O senhor nem sabe o que é. O posto bem aqui, não vem médico. A saúde do Maranhão virou caso de polícia. As cidades da Maria, do Francisco e do Raimundo estão entre as quase 50 investigadas no estado pelo Ministério Público Federal e pela Controladoria Geral da União. Em todas aparecem atendimentos médicos fantasmas. Posso esperar o prefeito aqui? Não posso? Pode, sim. Mas vai me trancar aqui? Não. Quem faz o sistema não é o prefeito e nem a secretária. Quem que errou? O digitador. É um digitador. Como que um morto conseguiu fazer tratamento pós-Covid aqui na cidade? É evidentemente uma má fé para fraudar o sistema. Durante 2 semanas, o Fantástico percorreu o interior do Maranhão para entender melhor como foi possível fraudar o Sistema Único de Saúde de forma tão escancarada. A nossa apuração já começa com um número alarmante. 93% de toda a verba do Brasil destinada ao tratamento pós-Covid foram para as cidades do Maranhão. E esse é o nosso caminho. Pelas estradas cheias de buraco, chegamos ao primeiro destino. Mata Roma fica a 4 horas da capital São Luís. Só Mata Roma, cidade com 17 mil habitantes, recebeu mais dinheiro para tratamento pós-Covid do que todas as cidades do estado do Rio de Janeiro juntas. Esse tratamento é para os pacientes que ficaram com sequelas pós-Covid. É oferecido pelo SUS em todo o país. Funciona assim. A prefeitura lista os pacientes que passaram pela reabilitação. O recurso é transferido automaticamente no mês seguinte, do SUS para os fundos de saúde dos municípios. O Fantástico teve acesso a uma lista com todas as pessoas que teriam feito o tratamento pós-Covid com fisioterapeutas no ano passado. A conta não fecha. Mata Roma tem 2 fisioterapeutas no serviço público. É como se cada um atendesse 260 pacientes por dia. Na cidade, até o ano passado, eram 652 casos da doença. Mas olha só a quantidade de tratamentos pós-Covid que aparece na lista. Mais de 34 mil. Fomos atrás dos moradores. É Clóvis Vieira de Vasconcelos. Ele tá aqui? Faleceu? Em janeiro do ano passado. Ele chegou a ter Covid ou não? Teve, mas nós fizemos tratamento em casa. Ele não fez fisioterapia, nada? Não, nada disso ele fez. Na data que consta o tratamento na lista, ele já tinha morrido e não foi de Covid. A esposa dele, Dona Antônia, nos convida para entrar. A gente acabou descobrindo que o nome da Dona Antônia também aparece no atendimento aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atendimentos. Nada. Mata Roma é uma cidade pobre. Enquanto nossa equipe circulava pelas ruas, flagramos esse ônibus em péssimas condições, transportando alunos. E é uma região com muitos povoados. Aqui fica o centro da saúde da família, no povoado de Santa Rita. Hoje é quinta-feira, não tem ninguém. 3 da tarde e tá fechado. No povoado Mucuim, a clínica da família. Quem tem a chave do posto de saúde é a zeladora Dona Maria de Fátima. Vai estragando tudo, né? E quando precisa de atendimento aqui, vai para onde? Tem que ir para a cidade nova, então. Em outro povoado, esse postinho fica a alguns passos da casa do seu Raimundo, que durante a nossa visita tinha febre,
tosse e dor de cabeça. Tem que ter saúde para todo mundo. Bem pertinho aqui, ó. E aí, se ser por aqui, nós estamos despachados. Abandonado. Sem remédios no posto, a dívida do casal na farmácia só aumenta. Quanto você estava devendo? 2.000 e pouco. Aí eu dei R$300. Para bater a dívida? Sim. Vi sem o remédio. Aí vi sem o remédio, ele me vendeu mais. Aqui descobrimos que o filho do casal também aparece na lista de reabilitação pós-Covid. Você fez 80 tratamentos. Foi. Você fez esse tratamento? Não. Fomos atrás de explicações. Bom dia. Queria falar com o prefeito. Este homem se identifica como chefe de gabinete. O prefeito não vai atender a gente, então? Não, o prefeito está cumprindo a agenda na zona rural. Como que um morto conseguiu fazer tratamento pós-Covid aqui na cidade? Então, já é assunto para a Secretaria de Saúde e tudo. E o secretário? O secretário ele não está viajando. Saímos procurando um morador recordista com 500 atendimentos. A gente vai procurando uma pessoa, daí para numa casa, consulta onde a pessoa está aqui. Não. Não teve? Nem Covid você teve? Tive, não. Encontramos o William. Você é o recordista de tratamento. Pós-Covid, né? Pós-Covid, é. Não fiz, não. Então você fez o tratamento em Belágua, Chapadinha, Matarruma. O nome aparece em várias cidades. Caramba, não fiz nenhum tratamento desse. Se o William não fez tratamento nem em Matarruma, onde vive, por que o nome dele aparece também em outras cidades? As investigações do Ministério Público Federal do Maranhão apontam para a possibilidade de um sistema informatizado, talvez até com utilização de algoritmos, suspeita de que existe uma coordenação na alimentação desses dados. Seguimos para Chapadinha, na esperança de que na prefeitura alguém explicasse por que o nome de William, o recordista de atendimento, também consta na lista. Bom dia, queria falar com a prefeita. Está em algumas inaugurações do município. Quem poderia me atender? Enquanto a prefeitura procura alguém para gravar a entrevista, buscamos por outros moradores que estão na lista de atendimentos. Ela teve Covid, não teve tratamento de nada. Ela é minha filha. Como foi que eles pegaram o nome dela? Meu Deus. Chapadinha foi a cidade do Brasil que mais recebeu recursos para atendimento pós-Covid, mais que todos os estados do Sudeste juntos. E a cidade tem 80 mil habitantes, mas consta que teria feito mais de 200 mil atendimentos. O secretário de Saúde é quem tenta explicar. Quantos atendimentos Chapadinha fez, tratamento pós-Covid? Não sei precisar exatamente a quantidade de atendimentos que a gente fez. Como secretário de Saúde, o senhor não sabe o número exato de tratamentos, é isso? Não sei falar agora exatamente o valor. A gente passou por uma auditoria recente, que identificou inclusive alteração de dados. Né? Quem que lançou errado? São 2 técnicos que são responsáveis, que não residem no município. E vocês vão devolver o dinheiro? A gente está justamente esperando esse processo administrativo finalizar. As investigações se deram em 2 frentes. Na proteção do patrimônio público, na outra frente, a responsabilidade criminal das pessoas que inseriram esses dados falsos e também que desviaram eventualmente esses recursos públicos. O nome de William segue usado aqui e ali e em Belágua também. A cidade é pequena, tem 7 mil habitantes e teria realizado 50 mil atendimentos pós-Covid, mas oficialmente 446 pessoas tiveram a doença. Belágua recebeu mais de 1 milhão com tratamento para sequelas da doença. Agora, olha só, é um valor maior do que os repasses feitos à maioria dos estados brasileiros. Além dos números absurdos do tratamento pós-Covid, o Ministério Público Federal também descobriu que o sistema de saúde da cidade fez 13 mil testes de HIV, quase todos realizados em apenas 2 meses. Nos últimos 5 anos, Belágua teve apenas um caso de HIV registrado. O número de testes é quase o dobro do número de habitantes. Mas a gente não acha na cidade quem tenha feito o teste. O senhor fez? Não.
Alguém da família do senhor fez esse Não, teste? eu acredito que aqui, que os que moram aqui comigo, não. Ninguém fez teste aqui de HIV que eu saiba até hoje. Aqui entra um outro esquema também investigado pelo MPF e CGU, o dos procedimentos fantasmas. O sistema de saúde é alimentado por dados falsos. Só que o dinheiro não vem do SUS, vem das emendas dos deputados federais e senadores, o tal orçamento secreto direto para o caixa dos municípios. Essas informações eram inseridas em sessões de procedimentos que não eram realizados, possibilitando assim que no ano subsequente a emenda parlamentar fosse repassada num valor fraudulento a mais do que deveria ser feito. Tanto sobre os números multiplicados dos tratamentos fantasmas de pós-Covid, como nos testes de HIV, o prefeito tem uma única explicação. Quem que errou nos testes de Covid? O digitador. É um digitador. É Ctrl+C, Ctrl+V. Tudo isso vai sobrar para um digitador. Rapaz, ele fez o levantamento errado. A responsabilidade é objetiva, vai sobrar para o prefeito. A 3 horas de Belágua, em outra prefeitura do Maranhão, outro prefeito diz a mesma coisa. O nosso digitador, ele que faz o levantamento, ele que faz a nossa família. Tem uma quadrilha de digitadores no Maranhão, então? Que só pode, né? Eu não posso responder pelos meus colegas. Em Afonso Cunha, com mais de 6.000 habitantes, o suposto digitador que erra tudo multiplicou consultas como se cada morador passasse pelo médico 54 vezes no ano. E mais, o número de ultrassonografias de próstata e transvaginal é 3 vezes maior que o número de habitantes do município. O curioso é que o número desses exames é exatamente o mesmo. Se fosse uma empresa privada e o dinheiro fosse do senhor, você acha que aconteceria esse erro? Quem faz o sistema não é o prefeito e nem a secretária. Existe um contratado, certo? Não há desvio de dinheiro. Não teve desvio. Não houve desvio de recurso. O prejuízo com os tratamentos fantasmas de Afonso Cunha é de mais de 8 milhões de reais. Logo que deixamos a cidade, uma montagem com foto dos jornalistas do Fantástico começou a circular entre moradores de Afonso Cunha, dizendo que nossa equipe havia localizado o melhor prefeito do Brasil, o mesmo que atribuiu o prejuízo com os tratamentos a um erro do digitador. Formado em gestão. Sou. Então, não seria muito simples fazer esse cruzamento de dados? Eu tenho uma gestão descentralizada, eu tenho um secretário de saúde. Você escolheu mal o secretário? Eu escolhi um bom secretário que não teve a oportunidade ou espaço, talvez, de ver esse erro na hora certa. Imagina um pesquisador da saúde, o público, que vai olhar esses dados agora para tentar escrever uma tese sobre como resolver determinado problema de pesquisa. Todos esses dados não refletem a realidade. A gente praticamente tem um vazio temporal sem informação alguma. O Ministério da Saúde diz que já criou travas no sistema para evitar que isso aconteça. Esse aprimoramento do sistema já aconteceu. Nós estamos com muito mais capacidade hoje de detectar e cada detecção de problema é investigado. Só com as emendas do relator voltadas à saúde, as prefeituras do Maranhão receberam mais de R$1 bilhão nos últimos 2 anos. Das quase 50 cidades suspeitas, 25 tiveram verbas bloqueadas. Enquanto aquele município que lançou um dado inflado recebeu milhões, por exemplo, o outro que não lançou, que tinha a mesma necessidade, não ganhou. Por quê? O orçamento é limitado. E a investigação não para. A principal suspeita é de que o esquema teria começado em Garapé Grande e com este homem, Roberto Rodrigues de Lima. Segundo os investigadores, ele teria criado um sistema lá na cidade onde foi secretário adjunto de saúde e depois oferecido a outros municípios. Roberto chegou a ser preso pela Polícia Federal no ano passado. Por telefone, o prefeito de Garapé Grande negou qualquer desvio e disse que quando chegou ao município, Roberto já estava lá e já trabalhava em toda a região. Em nota, a defesa de Roberto disse que não vai se pronunciar porque o caso ainda está sob investigação. A Prefeitura de Mata Roma disse em nota que, sobre a investigação dos tratamentos fantasmas, abriu uma sindicância administrativa, exonerou o secretário de Saúde e que está à disposição das autoridades para esclarecer os fatos. Também informou que falta dinheiro à saúde e que até o início do próximo mês todos os postos estarão funcionando. Agora, a investigação pode tomar novos rumos.
A Procuradoria-Geral da República deve investigar a participação de parlamentares envolvidos no caso dos atendimentos fantasmas. É preciso saber, esse digitador, ele recebeu ordem, estava a mando de determinadas autoridades. Apenas o aprofundamento das investigações é que pode desbaratar essas quadrilhas e com eventualmente pessoas que possam ter foro para serem investigados no local competente dessas autoridades. É Ctrl-C, Ctrl-V. O digitador é um digitador.